Yo, Geeks, tudo em cima? Cara, eu ainda estou em choque. Eu fui dormir ontem, era mais de 4 horas da manhã. Cara, eu fui totalmente atropelado por essas 15 primeiras páginas. E essa página colorida, gente, eu tô apaixonado por essa página colorida. Cara, eu tô vivendo, tô morando nessa página colorida porque, caraca, o Tabata simplesmente acordou e mandou as maiores pedradas de Black Clover até agora. E eu nem tenho o capítulo na mão, eu só tenho os textos. Eu só tenho a descrição do capítulo. Caraca, olha que inacreditável. Mano, essa página colorida tá absurda. Absurda. A gente volta a falar mais sobre esse capítulo, os spoilers iniciais, depois da vinheta. Tá bom. Eu vou tentar me concentrar aqui. Porque realmente eu tô em êxtase. É uma parada. A dopamina tá lá em cima. Segura para não ter um ataque do coração. Mas o fato é que nós temos então a batalha concretizada. Aqui nós temos, como vocês sabem, né, as páginas coloridas sempre tem algumas descrições. E eu consegui traduzir aqui essas descrições na página colorida do capítulo 379. E nós então temos Asta e Yuno versus Lucius, né, que é o confronto realmente ali entre os Reis Magos. A batalha final atinge seu clímax 2 capítulos seguidos com páginas coloridas na abertura. E aí nós então temos aqui a fala, né, a descrição do narrador em volta ali das pessoas, né, dos personagens. O descanso dos guerreiros, né, tô dando até murro no microfone. Mas é o descanso dos guerreiros sobre um dia radiante. E o capítulo 379 tem o título de O Salvador Absoluto. Ontem a gente não falou dessa parte na live, né, porque eu ia fazer um vídeo só hoje. Mas, cara, depois que começou a vazar a descrição e eu comecei a ler, eu falei, cara, eu tenho que abrir uma live. Tenho que abrir uma live, porque isso aqui tá absurdo. Isso aqui realmente tá uma parada abismal. E, velho, tava mesmo uma coisa inacreditável. Aí na capa nós temos o Asta e a Mimosa, né, cara? Os fãs do Anoelio, os fãs Astelli, cara, vocês vão ter que me perdoar. Mas olha, combinou pra caramba, hein? Falar pra vocês que combinou pra caramba. Eu sou do time Astelli, torço pro Asta ficar com o Anoelio no final. A gente tá aqui desde o começo, torcendo, vendo esse desenvolvimento do Asta com o Anoelio. Mas isso aqui, o Tabata, cara, ele fez de propósito, cara. Olha isso aqui, cara. Mano, tipo, até você, eu tenho certeza, a não ser que você seja uma pessoa cega por Astelli, até você que torce pro Asta ficar com ele, titubeou. Absoluta certeza. Mano, a Mimosa tá linda demais, cara. Ela tá muito linda nessa página. E o cabelo dela combinando com a salamandra no fundo. Cara, olha o Tabata. Eu acho que a casa dele pegou fogo. Pegou fogo depois que ele desenhou essa página. Tipo assim, tava tudo assim pegando fogo. Os lápis de cores, o papel, ele mesmo deve ter pegado fogo. Foi uma loucura. Deve chamar o bombeiro. Chama o bombeiro. Porque, cara, inacreditável. Não tem um personagem feio nessa página. Não tem. Até o Asta babando, dormindo, tá bonitão. É inacreditável, cara. A gente só tem ali a parte mais complicada, né, que é o Gaucho com a Mary. Mas os japoneses, eles curtem essas piadas, né, com muitas aspas, né, essa piada com muitas aspas relacionadas ali a irmãos. Nós então temos a Charme, né, tem a Charme aqui deitada na salamandra. Fuego Leão descansando, tem que fazer alguma coisa, né, Fuego Leão, né? A salamandra, esse bichão enorme, absurdo. Vamos fazer alguma coisinha aí. Aí nós temos o Ryu e o Yuno e a Sylph. Até o Yuno brincando com a Sylph, né? O que acaba sendo algo bem intrigante, porque o Yuno sempre manda a Sylph ficar quieta, cala a boca. E aí ele tá brincando ali com a Sylph, provavelmente sendo um dia bem animador para os nossos magos, né? Para os nossos cavaleiros mágicos. Cara, essa capa aqui é inacreditável, mano. Dá pra fazer uma light novel fácil da reunião dessa galera, como que aconteceu. Dá pra fazer aqui uma fanfic, produzir aqui uma fanfic, porque essa capa me pegou de forma extremamente absurda. E absurdo pra mim é você não deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Cara, dá essa moral aqui pra nós. A gente ainda é um dos poucos remanescentes aqui levantando a bandeira de Black Clover no YouTube. Principalmente no Brasil. Então
continue a nos apoiar, deixando o like, se inscrevendo e, se puderem, evolua um pouco mais, também aí, evolua, claro, né, no apoio, também se tornando membro do canal e continuando a fortalecendo os nossos vídeos de Black Clover aqui na plataforma. Dá essa moral, fortaleça o Geek Brasil cada vez mais. Vamos lá, vamos então aqui debater de novo as páginas. A gente falou ontem na live, mas eu ainda tô em êxtase, né? Mas ontem eu tava reagindo, então eu não tava conseguindo processar direito. Eu fui dormir mais de 4 horas da manhã pensando aqui. Eu terminei a live, era 3 horas, 4h30 da manhã. Minha cabeça tava ainda rotacionando aqui, porque, cara, foi absurdo o que a gente leu na live ontem. Se vocês não acompanharam a live, depois de assistir esse vídeo, vão lá acompanhar a live, porque eu tenho um pensamento um pouco mais ali na reação nos fatos, né? Mas aqui vai ser um pouquinho mais pra baixo, né? Não pra baixo assim de derrubar a moral, mas sim colocar um pouco mais o pé no chão, né? Bom, as primeiras 3 páginas nós temos a Vanessa falando ali sobre derrotar todos os Lúcius, enquanto vemos todos os lutadores vencendo as cópias do Lúcius à sua própria maneira. Nós então temos o Gauch lutando ao lado do Ryu, né? Como a gente comentou. Temos ali a Sekri, temos o Finhal, temos o Zora e os demais Cavaleiros Mágicos lutando contra os clones do Lúcius. Cada um ali tentando lidar com um clone que estava espalhado no campo de batalha. E provavelmente ali a gente vai ver alguma espécie do Adramelech meio que flutuando algo. Ou vai ser só a Vanessa mesmo falando no começo. A Rebeca aponta para a Torre dos Grimórios que está brilhando. E aí o Lucius começa a parabenizar o Asta e o Yuno, mas acaba fazendo um comentário bem específico. O Lucius faz ali um comentário sobre a descida do Grande Rei Mago, né? A forma como a chegada do Grande Rei Mago estava prestes a acontecer, principalmente por causa dele, né? Por causa dele mesmo ser essa figura. Ele tá se apontando ali como esse grande Messias, visto que o título do capítulo é o Salvador Absoluto. Então ele coloca-se nessa posição, né? Ele se coloca nessa posição de ser ali esse ser abençoado, né? Esse ser absoluto ali como o Rei Mago. O Asta percebe que o que eles acabaram de matar era apenas um clone. E assim o Lucius afirma que levou um tempo para criá-los, mas que eles compraram tempo suficiente para o corpo principal permanecer seguro e ileso de qualquer perigo. Agora, Lucius está conectado a todas as torres dos Grimórios do reino, usando a magia suprema extrema. Pelo que parece, ele só está conectado ainda às torres de Grimórios do reino de Clover, né? Pelo menos é o que aparenta. Não mostrou aqui, não falou nada sobre o reino de Heart, o reino de Spade, o reino de Diamond, principalmente a Terra do Sol. Tá vendo? É uma coisa que a gente tava tão com a cabeça assim esquentada ontem na live, que tipo, é uma parada que o poder do cara ainda pode escalonar ainda mais, sabe? Tipo, só dele se conectar a todas as torres de Clover já é algo extremamente absurdo. Vocês vão entender como é algo extremamente absurdo. Ele ainda falta se conectar a todas as torres dos Grimórios de outros reinos. Porque aqui não tem informação de que ele já se conectou a todas as torres dos Grimórios de todos os reinos. Então o poder do cara ainda pode escalonar pra caramba. Lucius começa um monólogo dizendo que desde o nascimento da própria humanidade, os Grimórios espalhados pela Terra foram armazenados. E aí tá aí um fator de que a gente deve esperar o autor desenvolver as coisas até o final, né, LP? Tem que esperar a obra acabar pra tentar cravar alguma coisa, mas, gente, sério, eu tava sem esperança que o Tabata fosse desenvolver os Grimórios, desenvolver ali a origem, explicar um pouquinho pra nós sobre isso. Falei até no Nero Correio dessa semana, né? O Nero Correio sai segunda-feira, toda semana sai um quadro de perguntas e respostas aqui de Black Clover no canal. E eu falei, olha, eu não espero. Perguntaram pra mim, né, o que eu mudaria na história. E eu falei, eu traria mais desenvolvimento pros Grimórios, pra Torre dos Grimórios. Eu acabei falando um pouco sobre isso, e aí eu falei, eu não espero que o Tabata vá trazer isso. E aí o plot do Lucius é exatamente isso, cara. Cara, quebrei a cara, mas quebrei a cara feliz, cara. Porque, olha, realmente o Tabata tá com controle absoluto sobre sua história. E ele explica até pra nós que desde o nascimento da própria humanidade, ou seja, os Grimórios sempre estiveram com a humanidade. É algo intrínseco dos humanos. Quando existiu um humano, existiu um Grimório. Então, automaticamente, os Grimórios passaram a ser criados assim que os humanos foram criados. Olha que coisa realmente assim
assim interessante. E isso só fundamentaliza ainda mais os poderes do Lucius. Ele então propõe uma pergunta para Asta e Yuno. O que vocês acham que é a verdadeira forma dos Grimórios? Eu fico pensando, fico visualizando aqui, tentando imaginar qual que é a cara do Asta e do Yuno quando o Lucius tá tentando explicar isso. Primeiro, qual que é a cara do Asta e do Yuno quando eles perceberam que o verdadeiro corpo tava lá atrás, né? Sentadinho no trono ainda. E é exatamente o que a gente comentou, né? Falei, olha, eu acredito que o verdadeiro não foi derrotado e que o verdadeiro tá sentado no trono ainda. E o que eles penaram pra lutar, penaram pra derrotar ali só com sangue, ossos e carne, e um pouquinho de magia da alma, nem é o verdadeiro cara ainda. E aqui a gente observa essa resposta, né? Vê ali essa resposta. E aí o Lucius acaba perguntando, né? O que vocês acham que é a verdadeira forma dos Grimórios? Em seguida ele mesmo responde, é uma sabedoria concedida por Deus. Eles aumentam o poder mágico inato da humanidade e ainda mais impulsionam o fenômeno que ficou conhecido como magia. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui no canal, né? Os Grimórios, eles é uma base de um canalizador. A pessoa já nasce com poder mágico, só que o Grimório ele canaliza isso de uma forma melhor. Por exemplo, a pessoa nasce com a magia do fogo, mas na verdade o seu Grimório tem um atributo de espadas de fogo. Só que ela pode usar ainda a magia de fogo, só que se ela usar uma espada de fogo, o poder de fogo dela vai ser ainda maior. Então vai conseguir canalizar esse poder. E nenhuma outra raça de uma outra dimensão, por exemplo, como os demônios, consegue ter os Grimórios, não consegue acessar ali os Grimórios. Isso é inato ali dos seres humanos, é algo inato dos seres humanos, dos elfos, de raças que vivem na Terra, né? Os anões, por causa ali da Charme, também é uma resposta para isso. A galera da Terra do Sol, que são humanos também, mas possuem os pergaminhos, o que se coloca como Grimórios. Mas é absurdo essa fala do Lucius se encaixando completamente com a lore das magias e explicação. Depois de 339 capítulos, nós começamos a ter mais detalhes sobre essas informações. E aí a gente fica com aquela cara de paisagem, né? Porque o Lucius mete uma sabedoria concedida por Deus. Eu quero realmente saber a definição disso, cara. Eu vou ter que ir no japonês pra ver isso aqui, porque o cara citou Deus. É uma sabedoria concedida por Deus. Eu sempre achei que Black Clover, eu sempre falei pra vocês que isso aí foi realmente pra mim foi um plot twist absurdo, porque eu sempre achei que a mana fosse tipo igual a força em Star Wars. Você acompanha Star Wars, você sabe muito bem do que eu estou falando. A força, ela está na água, está na atmosfera, está nas pessoas, está nos animais, dá pra ter esse contato. A mana tem a mesma característica, parece, né? Porque até mesmo ali o Asta, quando ativa a antimagia, as folhas murcham, tem essa percepção. Mas eu nunca imaginaria ali que Deus poderia ser citado em Black Clover e que o Lucius tá tentando tomar o lugar de Deus. Olha só, é uma coisa realmente assim intrigante, né? É uma parada realmente bacana de se pensar. E eu tô realmente curioso para saber se ele cita Kami aqui, né? Porque a definição que é usada para Deus, né? Todos os deuses são usados como Kami, mas Deus também cristão é também usado como Kami. Então a definição do Deus criador do universo de Black Clover pode ser colocada aqui para o próprio Lucius, né? Dessa concepção aqui do personagem se ele usar o termo Kami. Ah, cara, eu realmente, minha cabeça tá a milhão por hora, tá a milhão por hora, tem muitas teorias, muitas ideias em relação a isso e, cara, só cria mais camadas. Pra quem achava que o Tabata iria rushar a história, mano, ele tá com pressa nenhuma. Ele tá com pressa nenhuma, absolutamente nenhuma. Pode ficar tranquilo que o Tabata vai desenvolver isso da melhor forma possível. O Lucius então continua questionando para onde vão os Grimórios dos Magos Mortos e a resposta é de volta para a Torre dos Grimórios. Ele faz uma pergunta retórica sobre o que acontece com todos os feitiços e magias inscritos em um Grimório depois que uma pessoa morre. A resposta, eles também se preservam na torre, podendo ser usados novamente conforme o tempo passa, geração após geração, pelo próximo portador. Agora que o Lucius está conectado a todas as torres dos Grimórios, ele também detém todo o poder mágico armazenado nelas. Caraca, que bicho apelão. Não sei se vocês entenderam o que ele fez aqui. Ele se conectou a todas as torres dos Grimórios, pelo menos do reino de Clover, não é falado aqui dos demais reinos. Ele pode usar todo o poder mágico e todos os feitiços. Absolutamente, o Tabata deu uma buta enorme, folha em branco pro cara, velho. Cara, ele pode literalmente colocar qualquer magia em ação. Ele pode usar qualquer magia de todos os reis magos.
Sabe a magia que a gente viu ali, que os capitães não deram conta no filme de Black Clover? O Lucius pode usar todas essas magias. Gelo absoluto, pode invocar ali cavaleiros para lutar contra o Asta e Yuno, pode usar ali a magia que rouba a magia dos outros. Cara, o Lucius ele pode fazer agora absolutamente tudo. Tudo tá no alcance do cara. Tipo, Tabata pelou demais. Como é que derrota um maluco desse agora, velho? Eu tô realmente em choque. A cena então muda ali pro Kaiser e pro Ravitch. Se vocês não lembram, o Ravitch é aquele cara das correntes do capítulo 1. O Kaiser comenta que as coisas se acalmaram enquanto o Ravitch proclama que vai sobreviver custe o que custar, até que o Lucius se teletransporta ali pra trás deles, né? E acaba meio que levando o Ravitch dali. O Marx está nervoso porque não sabe o que está acontecendo e torce também para que o Asta e o Yuno estejam a salvo. A Mimosa pergunta pro Marx quantos feridos ainda restam, mas não recebe resposta, porque o Marx desapareceu. Assim, na página 12 nós temos Marx, Ravitch e Geldr, né? O Geldr, para quem não se lembra, é o capitão dos Orcas Púrpuras, lá o primeiro capitão antes do Kaiser voltar da aposentadoria. E eles aparecem ali ao lado do Lucius. Página 13, o Lucius demonstra como a teoria funciona ali, né? Como funciona o seu poder. E ele mata o Ravitch, o Marx e o Geldr instantaneamente na frente do Asta e do Yodo. Cara, imagina como vai ser isso no mangá. Cara, eu espero realmente que não vaze os capítulos. Eu espero realmente que a gente chegue... Isso aqui pra mim já tá o suficiente pra gente ficar discutindo até dia 1º, porque ainda restam mais 30 páginas, cara. Ainda restam mais 30 páginas. O Tabata meteu toda essa pedrada em 15 páginas. Então ainda restam pelo menos mais 30 páginas pra gente acompanhar. É isso? 30 páginas? 15? São 47 ao total, né? Então mais ou menos aí 30 páginas no total pra gente poder acompanhar. E a gente já tem isso. E depois o Lucius faz uma referência, continua fazendo uma referência ao primeiro capítulo. Por quê? Porque o Yuno, ele é atacado ali pela magia de correntes do Ravitch, né? O que o Ravitch faz ali no primeiro capítulo com o Yuno. A magia do Ravitch, ela é capaz de subjugar a mana, né? Ela subjuga ali os feitiços e impede que os magos continuem a utilizar o seu poder mágico. Tudo bem que o Ravitch não tinha poder mágico suficiente para fazer com que o Yuno não pudesse usar poder mágico, mas os Lucius têm. Mas o Lucius tem. E o Lucius usando esse poder mágico, provavelmente a magia vai ficar muito mais amplificada. O Asta acaba atacando o Lucius, mas sem sucesso. E o Lucius exclama que é importante que todo o reino testemunhe o momento em que Asta e Yuno deem seu último suspiro. Então o Lucius vai streamar a surra que ele vai dar tanto no Asta quanto também no Yuno. Não bastasse bater nos caras, não bastasse humilhar os caras, agora o Lucius vai transmitir pro mundo inteiro pra ver a vergonha que esses dois vão passar. Caraca. Inacreditável, cara. Inacreditável essas 15 primeiras páginas de Black Clover. Cara, absurdo. Absurdo o plot. Eu realmente não estava esperando. Eu tava esperando realmente que... Confesso pra vocês, eu tava esperando que tivesse ali um plot. O Lucius não ia morrer. Pra mim tava certeza. O capítulo 378 tinha coisa ali. Aquele bumbum no final mostrava que o Lucius ainda estava vivo. Nunca acreditei em Vanica, Dante, Zenon aparecendo ali. Pra mim tinha algum plot por detrás. Mas falasse, LP, você suspeitava da Torre dos Grimórios, eu ia rir, sabe? Eu ia rir, eu ia falar, vocês estão malucos, o Tabata não vai desenvolver isso não, deixa pra lá, isso aí não vai ter mais evolução. O Tabata foi lá, calou a minha boca mais uma vez e eu estou feliz por isso, cara. Como é bom estar errado, cara. Como é bom estar errado. E o Tabata vem, acorda, nos entrega. Cara, eu ainda tô fascinado. Ele nos entrega essa página colorida absurda. Página colorida absurda. Decide entregar uma página, a melhor página colorida do mangá até agora. Ele simplesmente entregou a melhor página colorida de forma absurda, de forma realmente inacreditável, e decidiu entregar, assim, um dos maiores plots do mangá. Tipo, não, vai ser agora, maio. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra isso? Eu não tô. Não sei se vai vazar o resto dos capítulos, das páginas, né, dos demais capítulos, ou se vamos esperar até o dia 1º pra gente ter o capítulo pra gente ler na íntegra, mas eu estou em choque. Não sei vocês, mas eu estou em um choque absoluto.